Vamos lá, começar. Boa noite. Para quem já chegou, vamos ver se a gente vai ter mais alguns alunos que vão aparecendo à medida que a gente vai começando o nosso encontro de hoje. Então, hoje é o nosso primeiro encontro de 3 do curso de atualização em fitoterapia. Bom, primeiro eu queria me apresentar, eu sou Daniela Pengre Kipman, eu estou aqui no papel de tutora junto com vocês, então no papel de colega de profissão, simplesmente para ajudar a discutir alguns casos clínicos, já com base no que vocês estudaram, no que vocês estão aprendendo com esse curso de atualização. Tá? Então, hoje não, de forma nenhuma, é para ser um encontro expositivo, não é uma aula, tá bom? Então, é um momento em que a gente vai poder trocar ideia, que a gente vai poder discutir alguns casos, né? Vai conhecer outros colegas também, fazer um pouco de networking. Então, esse é o objetivo do dia, tá bom? Eu preparei alguns slides hoje, mas não é só para ajudar a discussão, certo? Então, o que era a intenção do dia de hoje? A gente está um pouquinho atrasado com o cronograma porque é o primeiro dia mesmo, o primeiro encontro. Mas a ideia hoje era conhecer vocês aqui, ó, apresentações individuais. Que vocês se apresentassem, vocês dissessem qual o nome de vocês, de onde vocês vêm, qual cidade, qual estado, qual instituição vocês trabalham, o que vocês esperam para o curso, enfim, falar um pouquinho de vocês, por que vocês estão fazendo essa atualização, e para a gente conhecer um pouco o colega e o que tem por trás, né, dessa fotinho aí, que muita gente, vocês não ligaram a câmera ainda, eu não estou vendo ninguém, não conheço vocês. Depois eu ia falar um pouquinho de dados do curso, mas nada que não esteja lá no ambiente virtual. Vocês têm acesso ao ambiente virtual. E depois entrar na discussão de casos clínicos. Então, eu não vou fazer exposição e aula de caso clínico. O objetivo era a gente conversar, tá? Sobre isso. E aí, deixa uns minutinhos ali no final para dúvidas e comentários, certo? Como a gente tem pouca gente na sala, eu acredito que esse encontro não vai durar até 10 horas da noite, tá? Mas, enfim, o objetivo era nós fazermos uns 90 minutos aqui de conversa, de discussão. Tudo ok com vocês? Ok até aqui? Cadê? Não estou vendo a câmera de vocês ainda. Aqui vocês. Oi, Andréia. Oi, Adriana, tudo bom? Maria Fernanda. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Quem quer começar se apresentando? Eu posso começar. Pode começar, Andréia. A gente que tem nome com a letra A começa sempre primeiro, né? Eu sou Andréa Gomes, eu sou do Rio de Janeiro, sou formada pela Universidade Federal Fluminense no século passado e trabalhei durante 15 anos como coordenadora das práticas integrativas da Secretaria de Saúde do Estado até janeiro do ano passado. Mas eu continuo trabalhando com as plantas medicinais de outras formas, porque eu sou colaboradora no curso de Educação Popular com a Fiocruz, e atualmente eu estou num projeto com a capacitação de profissionais de saúde de Maricá. Ai, que interessante. Um prazer, Andréia. Um prazer grande. Bem-vindo ao nosso curso. Então, Obrigada. se a gente vai começar com a letra A, a gente agora vai para o Adriano, é isso? Isso mesmo. Boa noite, gente. Chamo Adriano Araújo, sou aqui do estado de Pernambuco. Atualmente eu estou num programa de residência, Saúde da Família, aqui em Garanhuns, interior do estado, né, atuante dentro da comunidade quilombola, aqui de Garanhuns, onde temos 6 comunidades quilombolas. Né? Também já trabalhei na saúde indígena, 2 anos atrás, no Mato Grosso, na região do Mato Grosso, eu sou meio andarilho, né?
enquanto essas populações também gosto de trabalhar com as populações tradicionais e tenho uma habilitação em aromaterapia e auriculoterapia, né? Então, eu amo as pixies e principalmente o uso de plantas medicinais. Hoje mesmo no território a gente fez uma oficina de tintura dentro das, da comunidade mesmo, né? Das demandas do que a comunidade mesmo apresenta. E é isso, a gente está aqui mesmo para vir para atualizar e também ter esse contato, esse network que você mesmo falou, né? Os demais farmacêuticos e experiências aqui. Maravilha, maravilha, bem-vindo. Realmente muito interessante, né? Com populações tradicionais, né? Isso vai enriquecer muito a nossa discussão. Bem-vindo, bem-vindo. Então, seguindo aqui seria a Cíntia. Boa noite, Cíntia. Vem se apresentar para a gente, falar um pouquinho de você. Você nos escuta? Acho que a Cíntia não está nos ouvindo. Giovana, você quer se apresentar? Estou chegando em casa. A Cíntia também está na rua. Então, próximo seria Maria Fernanda Marcos. Oi, boa noite. A minha câmera Boa está noite. fechando aqui, tem uma falha qualquer. Tudo Vamos, bem. por enquanto, então, eu vou só falando. Eu me formei também na Universidade Federal Fluminense em 85. Atuei em farmácias de homeopatia desde então, na rede pública do município de Saquarema, aqui no estado do Rio também, com distribuição de medicamentos. E, e daí eu tive farmácia até 2019, quase. Depois, como eu tinha feito uma, um curso de 2 anos, né, de medicina tradicional chinesa em São Paulo, eu comecei a atuar também como terapeutas e atualmente também faço alguns trabalhos junto à comunidade, levando um pouco de autocuidado com plantas medicinais. Muito interessante mesmo. Bem-vinda, Maria Fernanda. Sim, Quem mais? Quem mais pode se apresentar? gente, esse A vídeo aqui Cintia tá. e a Giovana estão chegando em casa, né? Então, quando vocês chegarem, vocês... Oi, já cheguei. Já chegou? Ah, que Já ótimo. cheguei. Agora Vou ficou. se apresentar, então. Vou fechar aqui. Bom, meu nome é Giovana, eu tenho 25 anos, eu sou aqui de São Paulo, São Paulo. Eu trabalho em uma OS, eu trabalho em postinho de saúde. Eu gosto muito de Pix, igual todo mundo aqui. Eu tenho o curso de auriculoterapia, me vejo fazendo uma possivelmente pós-graduação em fitoterapia. Eu gosto muito de Pix. Aí eu quero também fazer de aromaterapia. Ah, enfim, várias coisas. E no postinho a gente tem alguns medicamentos fitoterápicos. A gente tem, se eu não me engano, 5. Chegou o guaco recentemente. A gente tem valeriana, garra do diabo, espinheira santa. O guaco chegou. Então, de pouquinho em pouquinho, os fitoterápicos eles vão entrando mais, né? Os pacientes vão conhecendo, vendo que funciona, né? E a gente, como farmacêutico, tá podendo explicar para eles que só porque é natural não significa que não tem nenhum efeito colateral e tudo mais. Ah, é isso. Obrigada, obrigada por se apresentar. A gente tem aqui pessoas com mais experiência, com menos experiência. Isso é ótimo. Isso é muito bom. A discussão vai ser muito boa. Então, depois a Cíntia se apresenta para a gente. Acho que já passamos todo mundo. O Marcos já saiu, né?
Então, pessoal, isso é muito interessante a gente ver, né? Porque depois, quando a gente começar a discussão, vai fazer um pouco de diferença. Por exemplo, eu estou vendo aí que muitos de vocês têm curso de medicina tradicional chinesa, auriculoterapia, né? Enfim, aromaterapia. Isso vai fazer uma diferençazinha nas discussões de caso clínico, tá? Bom, então, sobre o nosso curso aqui, só falar uma coisinha bem básica. Eu imagino que, como é o primeiro encontro, né? Eu imagino que vocês já deram uma olhadinha no site, no ambiente virtual, já descobriram lá o guia do estudante, já leram. Mas eu trouxe aqui algumas coisinhas, não vou ler esse guia todo com vocês, só para a gente se situar um pouquinho. Então, eu criei lá no fórum, eu coloquei o link para um grupo do WhatsApp. Se vocês ainda não entraram, dá uma olhadinha lá no fórum. Eu criei um grupo do WhatsApp para a gente se comunicar melhor, até fica um pouco mais rápido do que o fórum, mas eu estimulo vocês também a entrar via fórum para a gente poder discutir, porque é um curso curto, certo? Então a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tem para trocar experiência, para tirar todas as dúvidas e aproveitar esse conhecimento dos colegas que vocês vão ver, tem muita gente com muito conhecimento no curso, tá? Então, é um curso de 90 horas só, que tem 7 aulas, e a gente vai ter 3 encontros, esse é o primeiro. O que é o objetivo desse curso? Atender a diretriz as ações relacionadas à capacitação dentro da política e do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né? Então, o objetivo aqui é capacitação, é a gente realmente se capacitar para poder atuar, e vocês todos gostam de Pix, então o objetivo é esse, a gente se atualizar, certo? Opa. Então, o que eu coloquei aqui no finalzinho? O pessoal tem perguntado, não necessariamente na nossa turma, mas a gente tem conversado, né? São muitos alunos que a gente dividiu em várias turmas e a gente tem visto algumas dúvidas surgirem. Então, muita gente está com dúvida com relação a como vai ser feita a avaliação desse curso, tá? Então, o certificado vocês vão obter mediante alcançar 70% de rendimento nesse curso. Como será calculado esse 70%? Vocês vão ter a nota da verificação de aprendizagem, que é uma prova, que são 5 questões abertas, que vocês vão ter, já tem lá o link no sistema, mas vocês vão fazer depois que finalizarem as aulas. E são 5 questões abertas. Essa prova vai ter peso 2. E vocês têm uma nota de conceito, que tem peso 1, e essa nota é comigo. É referente aos nossos encontros, tá? Em termos de participação, de contribuição, são alguns critérios que eu já vou mostrar para vocês na tabelinha. Então, uma vez obtido 70%, pode ir lá baixar o certificado, curso finalizado, tá? Com relação aos encontros, se eu não posso vir, vocês viram que tem muito aluno que não veio hoje, não conseguiu por algum motivo vir hoje. Não tem problema. Esses encontros todos, eles são gravados. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tendo vindo ou não. E vocês entregam, então, depois uma tarefa contendo uma proposta de resolução dos casos clínicos que são propostos para aquele dia, tá? Então, eu enviei mais cedo os casos clínicos, só o caso, tá lá no fórum também. Para o próximo encontro, farei o mesmo. Vou enviar o caso clínico com antecedência, inclusive vou enviar um pouco antes, né, do encontro, uns 2, 3 dias, para vocês já irem dando uma olhada. E aí, quem não puder comparecer, faz essa tarefa. Mas eu sugiro que vocês venham, porque o objetivo é justamente a gente trocar essa ideia, tá? A outra pergunta que eu vi aqui, o pessoal tem comentado, é o que acontece se eu não obtiver 70% de aproveitamento no curso? Se você tiver entre 30 e 70, vai ser permitido fazer uma avaliação de recuperação, tá? Essa data dessa avaliação, se eu não me engano, é dia 30, mas eu posso confirmar. Então, comigo, o que é que eu tenho de avaliação de vocês? Eu vou avaliar aqui participação e engajamento, vou avaliar respeito e colaboração, escuta ativa dos colegas e flexibilidade e abertura ao feedback. Então, esses são os critérios que vocês vão ser avaliados em encontros comigo. Eu consigo avaliar esses critérios também com relação à tarefa que vai ser entregue, tá? Então, só para vocês terem uma ideiazinha de como que vai ser dada essa nota. Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Não. Tudo certo? Ótimo.
Bom, então, o cronograma. Coloquei aqui de novo rapidinho o cronograma, mas ele já está também lá no fórum, tá? Eu coloquei esse cronograma no fórum. Aqui nessa primeira semana, era a semana para fazer as aulas 1, 2 e 3. Eu olhei assim, os alunos, como vocês estão andando no curso, e tem gente que já chegou até o final, tem gente que está no início. Mas o que eu indico? Antes do encontro síncrono, dá uma olhadinha nas aulas anteriores. Então, essa aula de hoje seria interessante ter feito as aulas 1, 2 e 3, para o encontro que vem, o próximo encontro, ter olhado as aulas 4 e 5. Quem já terminou tudo, né? E assim por diante. Data do nosso próximo encontro síncrono, dia 2, e depois no dia 16. O curso finaliza aqui, ó, no final do mês de outubro, tá? E seria que vocês estão vendo que tem o exercício avaliativo, avaliação final, e caso quem não tenha conseguido 70%, ainda tem aquela chancezinha aqui no dia 30, tá? Então, isso aqui também está lá no fórum, caso vocês queiram dar uma olhada. E aqui, o que o pessoal sugeriu que a gente fizesse? Como são encontros em que a gente vai conversar, que a gente não se conhece ainda, que tem muitos colegas, o pessoal sugeriu que a gente combinasse algumas regras para trabalho em grupo, né? O que seriam essas regras? Seria mais ou menos assim, como vai funcionar o nosso encontro, tá? Vou fazer rapidinho aqui, perguntar para vocês se vocês têm sugestões de como a gente poderia trabalhar. Por exemplo, vou falar aqui uma primeira coisa. Respeito a todas as ideias e contribuições. Vocês querem sugerir mais alguma regra? Não? Você perguntou se a gente quer sugerir, é isso? Isso, porque isso aqui são regras para a gente combinar, que a gente vai ter esses nossos encontros, né? São 3. Como que vai funcionar e o que a gente teria de regras, né? Assim, o que vai nortear esses nossos encontros, certo? Então, por exemplo, todo mundo expressar opiniões, o que vocês acham? Sim. Sim. E também tempo de fala também para todo mundo poder falar, para a gente ajustar um tempo, né? Tempo de fala é importante, ótimo. Quanto tempo vocês acham que é necessário assim para a gente se expressar sem passar muito? 1 minuto? É porque a gente sempre tem a réplica, né, que continua a fala, acho que de 1 a 2 minutos, aí vai depender do contexto, né? 1 a 2 minutos, Pode dependendo do ser. contexto. Pode ser? Todo mundo concorda? Sim. Tudo bem. Eu tenho uma outra sugestão. Não se sintam constrangidos. Toda contribuição é bem-vinda. Não se sintam constrangidos. O que vocês acham? É sempre bom lembrar isso, né? Acho só engraçado para isso ser uma combinação, mas tá bom. Mas vocês não sabem como tem alguns grupos. O Fábio Carmona, ele sempre fala de uma regra muito interessante, ele chama a regra de Vegas. Sabe aquela regra, o que acontece em Vegas fica em Vegas? Que todo mundo tem, às vezes a gente tem um dia de bobeira, a gente fala uma bobagem, a gente conta um caos, e aí a gente acaba ficando constrangido. Então, assim, o que aconteceu no grupo aqui, a discussão que a gente trouxe para o grupo, fica no grupo e a gente não leva para Ah, fora. sim, me lembra das regras da terapia comunitária integrativa. E aí Exatamente. é possível, eu acabei não falando das minhas formações, é possível, é um espaço seguro e protegido em que a gente possa expressar sobre as nossas experiências, né? E que não precise sair daqui, né? Que não deva sair daqui, a gente não vai falar nada que seja segredo, mas que a gente respeite que o que for falado nessa roda seja, que fique nessa roda. Exato, exato, isso mesmo, isso mesmo. Então, mas aí a expressão seria seguro e protegido ou seria privativo do grupo?
Ou é a mesma coisa? Privativo do grupo acho que fica bom. O que que vocês acham? Privativo do grupo, né? Seguro, protegido, tá todo mundo na mesma aqui, né? Somos colegas contribuindo. Que mais? Daniela, você que está no grupo do WhatsApp, Isso, mas o grupo que eu tô tem pouca gente ali. Isso que eu fiquei um pouco é, perdida. tem pouca Mas gente. Na nossa turma, o porque é pessoal tá. optativo, né? Isso, é optativo, não é obrigatório o grupo do WhatsApp. Eu criei o grupo para facilitar, né? Mas tem fórum e tem outros meios também, porque a gente está na turma R, a gente tem, imagina, tem turma até T, eu acho. Então, são Eu muitas te fiz turmas. várias perguntas lá até. Sim, foi. Ah, que bom. Você não ia conseguir vir, não é? Mas conseguiu, que bom. Então, o que mais, gente? Bom, então, Eu achei que era muita informação e eu não consegui ver fórum. Eu fiquei mais preocupada com o conteúdo, e aí estou devorando o material que eu achei que eu tinha pouco tempo para estudar, e eu nem vi essa coisa do WhatsApp. Ah, então depois dá uma olhadinha lá. Tem o espaço de Eu fórum. estou aqui Na minha tentando ao tela fica mesmo na tempo direita. olhar. na verdade, eu estava interagindo pedindo orientação para caminhar no site, né? Porque é diferente a forma de distribuição até eu poder me ambientar. E também porque talvez eu não conseguisse hoje participar, porque eu fui ao Rio, mas consegui chegar antes das 6 da tarde aqui em Araruama e estamos aí. Ah, que bom, que bom. É, então, assim, quem ainda estiver meio desorientado, porque o ambiente virtual ele é diferente mesmo, dá para vocês entrarem na parte de ambientação, tem uns vídeos que ajudam também o passo a passo, aonde encontrar o quê, fica um pouco mais claro, tá? Fica um pouco mais tranquilo. Eu vi uns vídeos de instrução. Que bom, que bom. E achei Bom, muito gente, eu acho que legal, porque no material da primeira aula, tem vários links que você clica ali e vai te levando para outras informações, não só de legislação, mas também sobre plantas e tal, né? Mas é algo para também digerir com mais tempo, ao isso, longo tem do tempo. bastante material complementar, bastante link, É, isso é muito, muito bom. Muita coisa que as coisas mudam muito rápido, né? Às vezes a gente faz a atualização justamente para isso, para ver o que que mudou desde então. Isso mesmo. O que mais, pessoal, de regras aqui? Eu pensei em uma assim, nem todo mundo sabe tudo. O que que vocês acham? Nem todo mundo tem resposta para tudo. Aqui a nossa discussão vai sempre girar em torno disso. Tem um caso de um paciente, o que que eu faço? E às vezes nem todo mundo vai saber tudo. Eu achei interessante, alguns de vocês já comentaram aí de algumas plantas que a gente vai trabalhar hoje. Sabe tudo. Eu estou aqui junto com vocês, vou aprender com vocês ao mesmo tempo, né? joia. O que mais? Eu acho que Que esse é é um isso? princípio, né, na educação popular a gente trabalha, né, que é muito freiriano, né? A gente não sabe Sim. tudo e dentro de uma relação de ensino-aprendizagem, a gente tanto aprende quanto ensina o tempo todo. Então, a gente tem que considerar que todo mundo tem uma bagagem. Eu acho que esse é o mote, assim, mais importante. Ninguém é um papel em branco, todo mundo tem experiência, né? De vida, de Isso. não só acadêmica, né? Mas assim, imagina o Adriano que teve com quilombola, com indígena, a quantidade de experiências que ele viveu, né? É riquíssimo. Exatamente. Exatamente. O que mais? Ah, eu anotei uma aqui para eu me lembrar. O que que vocês acham de colocar o nome e a cidade no nome do Zoom? Para a gente lembrar até para os encontros futuros? Vai colocar, por exemplo, a Adriana é do Pernambuco, a André é do Rio de Janeiro, e aí a gente vai Aqui Fala relembrando. para clica. renomear os um. Legal. Isso, o Ah, nome. Eu tá. coloquei aqui Daniela Brasília. Vocês sabem que eu sou de Brasília. Ah, eu acho legal. É, fica legal para a gente saber. Acho que é isso, pessoal, sobre regras. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Não me ocorre. Não, né?
Então, pronto. Depois eu coloco essas regras também lá no nosso fórum, para também os alunos que não participaram, né, também podem contribuir mais e sugerir mais coisa ou discordar de alguma coisa que a gente falou aqui, certo? Bom, então, chegamos na parte que a gente queria, que é nos nossos casos clínicos, certo? Vamos para o primeiro? Não sei se vocês chegaram a ver lá, né, o caso clínico, mas o texto do caso é exatamente o que eu enviei. E aí, só para a gente trocar ideia. Nosso primeiro caso clínico é uma paciente JA, feminino, 52 anos, com histórico de dores epigástricas nos 2 últimos anos. Ela relatou o uso irregular de omeprazol 20 miligramas uma vez ao dia no ano de 2023, com resposta satisfatória. Entretanto, ela relata preferir, né, medicamentos naturais. Tem um errinho ali. Ela relatou que há 2 meses iniciou o uso de chá de espinheira santa, Maitênus ilicifolia, preparado por infusão de 1,5 gramas de folha seca pulverizada em liquidificador, colocado em 1 litro de água. Ela relatou que obteve resultados satisfatórios também, mas nos últimos 20 dias os sintomas retornaram. Então, a ideia aqui é a seguinte: o que será que a gente pode, como farmacêutico clínico, vamos dizer assim, né, como farmacêutico atuante, o que a gente poderia perguntar para essa paciente para tentar entender o que está acontecendo, quais seriam as possibilidades aqui, e lembrando que os casos clínicos todos desse encontro, eles têm, de certa forma, um pouco a ver com a questão do controle de qualidade, que são as primeiras aulas ali, 1 a 3. E aí, o que vocês sugerem? A primeira coisa que me ocorreu foi com relação à dose. É, E a forma de preparo, assim, eu nunca vi fazer chá pulverizando folha. nem É, eu. eu acho que 1,5 gramas, estou aqui pensando na proporção, mas 1 litro me pareceu muito, uma subdose do medicamento. Aí teria que olhar Isso. lá no formulário para saber qual é a dose recomendada, mas me parece muito pouca planta para se fazer, né? Agora, como você falou sobre controle de qualidade, eu fico pensando como Maitênus ela é uma planta que acaba que está em extinção por conta do uso exacerbado e existem plantas que são comercializadas no lugar da Maitênus, né? A Sorócia é uma delas e a gente vê as pessoas comprando de banca de jornal, esses lugares, né? Isso pensando porque você falou do controle de qualidade. Sim, eu já dei a dica antes. No caso, a abordagem de controle de qualidade que você está sugerindo, nesse caso aqui, como está falando da folha, né, da forma mais simples de uso da planta, seria origem, né? E realmente essa questão aqui é uma subdose, porque o chá medicinal normalmente se usa até uma quantidade maior para uma xícara. Mas seria isso mesmo, a questão da origem da planta, né? É o que tem, é o que se pode fazer. Pelo menos me parece isso só nesse momento. Não, excelente, excelentes colocações, todas essas colocações. É realmente a questão da dose, né? Folha seca pulverizada em liquidificador, isso não é uma abordagem comum que a gente vê da população fazer, né? Não é realmente Eu, algo eu corriqueiro. acho que até se fosse, desculpa, se ela fosse fresca, ainda até o uso assim, liquidificador, né, poderia ter uma outra fundamentação assim no uso popular. Vocês que têm mais experiência com pessoas assim, em comunidades e tal, não sei o Adriano ou a Andréia se tem alguma coisa assim. Caso fosse seca, melhorando a dose, poderia, assim, como se fosse um suco, alguma coisa assim. Vocês têm alguma vivência disso? Gente, minha posicionamento aqui, né, do que eu vejo também disso. Muito que vocês falaram aí, também reforço, né, essa subdose mesmo de 1,5 grama e o método mesmo de preparo nessa pulverização, né, e a gente vê que é para 1 litro. É sinal que ela não está fazendo um chá de tomada extemporânea, né, ela está aguardando esse chá e está tomando o dia todo. Então também tem essa conservação do chá
que eu acredito que não vai tomar 1 litro de uma vez, né, no dia, né, uma dose só. E também disso mesmo que ela falou, controle de qualidade pode ser também da planta não ser a, a espinheira santa mesmo, mas de toda forma tem também que se fazer uma anamnese, né, olhando assim no caráter clínico mesmo, da anamnese da paciente e das outras coisas, das respostas. Né? Você faz depois dos últimos 20 dias, ela retornou, né, os sintomas dela, né? Então, também saber da anamnese do paciente, qual é a condição dela, clínica, socioeconômica também, alimentação, se é regrada a pimenta, outros irritantes para o estômago, né? E, deixa eu Aham. ver, né? Então, tem todo esse peso também. Mas eu acho que também está bem dentro da forma de preparo mesmo. Não sei se, como vocês já falaram também, da planta, né? Se ela estiver correta mesmo, para especificar a inspiração, essa 1,5 gramas para 1 litro é uma quantidade muito grande, e também a forma de preparo de pulverizar essa planta também demonstra coisa também que eu ainda não vi dentro de canto nenhum, assim, do uso dela pulverizada para fazer o chá, né? Ou infusão. Exatamente. Então, na minha. Desculpa, eu atravessei alguém aí? Não. Não, pode falar, pode falar. Então, essa coisa do chá, da preparação, é, até 12 horas de uso depois do preparo, fiquei ok. Agora, aí eu perguntei se alguém tem uma experiência no caso de preparação, assim, como se fosse um suco, se a folha fosse fresca, de qualquer jeito tem que se considerar que é subdose. Mas com folhas frescas, é comum, assim, no uso popular, preparação de suco de Com algumas outras plantas? Deve ser, espécies eu né? conheço, Fernanda, mas com a maitenos eu nunca vi. Maitenos geralmente é um chá, e às vezes a cápsula, Ah, né? Com pó mesmo, com extrato seco. Mas assim, o suco, mas eu acho que é sim, possível, sim, se você tiver a planta fresca, sim, até sim, porque, sim. apesar de ser uma folha, a folha da maitenos é uma folha dura, coriácea, e ela faz por infusão. A recomendação é usar realmente a infusão para folhas, mas assim, eu faria a espinheira santa, que não tem problema com relação a óleo essencial, essas coisas, eu até faria por decocção, entendeu? Mas numa quantidade maior. Agora, eu fiquei Sei. pensando se ela, além de procurar saber também o que ela está comendo, como o Adriano falou, né, que pode estar dando esse desconforto, né? Procurar saber mais na anamnese sobre se ela tem algum exame, né, desse mal-estar, se tem alguma, ou fez alguma endoscopia e tal, e recomendar para ela usar chá. E assim, o Adriano disse que normalmente não se faz, mas o que eu vejo que as pessoas levam para o trabalho chá, e aí elas preparam chá para usar durante o dia todo. Então, talvez por isso Sim, 1 litro de chá. Então, assim, eu tenho uma amiga que ela leva a garrafinha dela, ela sai de casa com a garrafinha e leva para o trabalho, ela vai tomando aquele chá. Né? Então, assim, eu acho que tomar no mesmo dia até não tem tanto problema. O ideal é a gente tomar sempre fresco, mas o fresco a gente sempre se reporta mais quando a planta tem substâncias mais voláteis, né? Mas eu acho que não é o caso da Maitemos. Exato. Não, e esse comentário que vocês fizeram, principalmente aí sobre a questão da infusão e decocção, realmente o indicado para a maitenos, com a droga pulverizada, a infusão seria o correto, mas realmente é uma folha coriácea, então, assim, a decocção de uma folha só rasurada, picada, o ideal seria fazer decocção mesmo, em vez de infusão, né? Seria a melhor abordagem nesse caso. E aí, realmente, o objetivo de a gente ter colocado aqui que é 1 litro de água é justamente porque as pessoas têm essa tendência. Se eu estou com um problema que eu preciso tomar um chá, por que que eu vou fazer o chá várias vezes ao dia? Eu vou fazer 1 litro desse chá e eu vou ir tomando ao longo do dia. E aí a questão que a gente se pergunta sempre é, né? Onde que você está armazenando esse seu 1 litro de chá? Como que ele está ficando? Fica fora da geladeira? Fica na geladeira? Você está usando dentro de 24 horas? Tem, às vezes não deu usa no dia seguinte? Como fica a estabilidade uhum. desse preparo, né? Então, realmente, isso é uma questão que a gente se depara muito, muito mesmo.
Mais É, alguma coisa, gente? posso falar? Claro, O, posso falar? Tem alguém. Gente, você não cabeça, né? pode falar, estamos te ouvindo. Ah, tá. Acho que minha conexão também está. Umas mensagens que estão falhando de vez em quando. No caso, então, é natural que, ainda que ela tivesse, eu imagino que, ainda que ela estivesse usando um chá feito numa quantidade mais próxima da dose terapêutica, para esse quadro que já é mais antigo, ela teria mais resultado com uma cápsula de extrato seco, né? Sim, essa discussão da questão da Yeah. cápsula, extrato seco, padronizado, ela é uma discussão que vai ser recorrente, eu acredito que em todos os nossos casos clínicos, né? Porque qual que seria o benefício de eu usar um extrato padronizado com relação a usar a planta fresca, a planta seca, né? Enfim, o material vegetal diretamente. Então, existe sim sempre essa questão. Mas se a gente está falando aqui que não está dizendo, né? Mas e se a gente está falando de uma pessoa que não tem a condição de comprar a cápsula, ou que tem acesso à planta mais fácil? Então, isso tudo são itens que a gente tem que pesar na hora de lidar com o paciente, né? Com certeza. Ah, com certeza. Para desculpa. A abordagem, assim, na hipótese de trazer aquilo que é mais acessível, né, é interessante. Mas aí entra também a nossa colaboração com essa avaliação que ele tocou no assunto em relação à alimentação, né? Não só o uso de pimenta ou alguma coisa, mas a inserção de frutas ou de folhas, coisas refrescantes, né? Para balancear, que normalmente é a alimentação, e aí entra nosso papel de dar uma levantada nas formas mais simples de orientar para que ajude, já que ela está usaria o chá, que é, em termos de uso da planta medicinal, que tem menos concentração, mas tem efeito com uso sistemático. É importante também que haja um ajuste aí, orientações em relação à alimentação. A Andrea lembrou da questão de exames, isso e aquilo, né? Que a gente precisa estar sempre perguntando, mas é bem importante ver o contexto de hábitos de vida da pessoa para alívio de sintoma, né? Junto com o uso dos chás. E a possibilidade de Sim. associar alguma outra planta também no chá. Esse ponto aí é fundamental, né? Dor epigástrica, vamos dizer o que que seja, a gente não tem nenhum histórico, a gente não tem o exame dessa paciente, não sabe se ela fez uma endoscopia recente, não sabe se ela está com uma gastrite, se ela está com uma úlcera, há quanto tempo ela tem essa condição realmente, né? Então, ela usava irregularmente o omeprazol, mas mesmo na clínica, se a gente pensa no omeprazol, ou quando a gente pensa na espinheira santa, a ideia não é simplesmente se basear no remédio, né? Existe a questão de necessidade da mudança do estilo de vida, da alimentação, para que realmente a terapia tenha mais efeito. Então, sim, isso são todas perguntas muito interessantes que deveriam ser feitas à paciente, sim. Eu também queria colocar, com relação à forma farmacêutica, que eu acho importante para quem vai fazer o atendimento clínico, principalmente numa unidade básica, que sempre tem essa questão, essas queixas, né, como a dessa paciente, é a gente ter exatamente qual espécie que que tem uma resposta terapêutica para a forma farmacêutica de droga vegetal, de chá, e quais aquelas que precisam ter uma dose realmente de um extrato seco padronizado. Porque é aquilo, né? O nosso usuário do SUS, né? A gente chama
na ginecologia natural de interagente, né? O interagente ele é autor da própria saúde, para poder escolher e dizer o que ele tem acessível, né? Às vezes é só poder aquisitivo, às vezes é o paladar, às vezes ele não consegue tomar aquele chá, né? Às vezes ele não consegue engolir a cápsula. Então, eu acho que todas essas questões têm que ser levantadas. E com relação à associação, como a Fernanda falou, eu também penso em outros chás, né? Assim, mal-estar gástrico, todo mundo pensa na inspiração porque ela se popularizou, mas eu, muito antes da inspiração, eu iria experimentar outras plantas que dá esse conforto gástrico, e a gente tem um monte, né, acessível no nosso quintal, né, que as pessoas usam mesmo, né, e pensar também em formas de que tem um paladar melhor, assim, né, e aí poder fazer associação. A ideia do chá, ou do chá, ou do suco da planta, a gente pode fazer associações, né? Mas, obviamente, precisa saber da interação entre elas, né? Eu gosto bastante da hortelã, gosto bastante da camomila, É, né? Porque o estômago, e aí vou puxar a brasa para a nossa sardinha, que nós somos das BICs, né? O estômago ele está relacionado a um plexo solar, né? E a gente fica engolindo o saco, né? E aí o pobre do estômago vai, né? É uma tensão, é um mal-estar, é uma angústia que está vivendo na família, então tem que ver o contexto. Eu acho que o contexto, a gente está no Setembro Amarelo, tem que sempre pensar qual é o contexto emocional dessa pessoa que está chegando ali e dar outros aportes, né? Não precisa fazer junto o chá, mas intercalar, né? E eu concordo que se puder fazer o chá fresco é melhor, mas eu ainda entendo que se a pessoa vai para o trabalho e ela faz a garrafinha dela de chá, garrafinha térmica, uma garrafinha que ela vai botar na geladeira para tomar no dia, ela tiver o entendimento que não pode deixar para o dia seguinte, mas que ela pode usar. Né? A gente não tem, infelizmente, tempo de prateleira de chá para saber quanto que vai perder. Né? Eu, pelo menos, penso sempre nas aromáticas que elas vão perder os aromas e perdem a função. Mas é aquelas que são fixas, a gente pode usar mais tempo, né? Um chá de carqueja, um chá de espinheira santa, né? De boldo, acho que dá para usar mais tempo. Com e certeza, com certeza. pensar, a gente pensando em gestão, é muito comum observar quando se busca mais informação que a pessoa tem um quadro de fígado ali, né? Pela medicina chinesa tem muito esses quadros de invasão, né? E aí uma planta que entra muito bem, eu inclusive uso para mim, é maravilhoso, é o dente de leão. Bem refrescante, assim como o hortelã é bastante refrescante, mas ela dá um suporte muito bom para fígado e poderia ser também uma alternativa Ótimo, acessível. ótimo. Muito, muito boas contribuições, pessoal. E aí, em termos assim, vocês pincelaram vários itens que eu, inclusive, já tinha pensado. Eu tenho até um slide seguinte que eu já coloquei alguns itenzinhos. E o que vocês acham se a gente pensar aqui pelo lado do controle de qualidade? O que mais a gente poderia dizer desse caso para que ela tenha relatado que nos últimos 20 dias os sintomas retornaram? Bom, eu questionaria sobre a origem dessa maitenus e se essa que ela vem tomando ao longo do tempo é a mesma e a forma como ela armazenou também. Porque se fosse uma folha fresca, e como é que foi o armazenamento? Se foi seca também, como é que foi o armazenamento? Eu questionaria de cara do porquê dela estar pulverizando no liquidificador. Se foi uma orientação que ela recebeu. Porque quando você pulveriza ou compra na forma de pó, é ainda mais arriscado, porque você não tem como identificar a folha, né? Então, assim, é sempre importante a gente aproveitar esse momento com esse paciente para fazer uma educação em saúde e alertar sobre onde, porque eu era da vigilância sanitária antes de ser das plantas medicinais. E nós somos o primeiro fiscal, né? A gente é que tem que ficar em cima do que a gente está consumindo. Então, eu veria por aí e faria uma série de questionamentos sobre a origem dessa maitenus.
Ótimo, maravilhoso, maravilhoso. Olha, eu acho que vocês falaram basicamente Inclusive tudo porque que eu tinha pensado. é, Diga, por Maria mais. Fernanda. Pode Não, eu falar. estava aqui pensando que por mais que vai diluir em 1 litro, né? Se ela aumentasse essa quantidade nessa forma, está muito inadequado. Ela seca, tem todas essas questões da origem, porque fica até mais desagradável para a ingestão, né? Se ajustasse, usasse nessa mesma forma, também não estaria tendo ganho, né? Porque fica resíduo. Exato, exato. Não, é interessante vocês falarem, né? No formulário está dizendo realmente a questão da dose, né? Ela estava usando 1,5 gramas para 1 litro, eles dizem de 2 a 3 gramas para 200 ml, uma coisa assim, 150 ml. Então, realmente, a subdose aqui, ela é flagrante, né? Pois é. Com É. certeza. O que mais que eu tinha notado aqui? Então, a Vocês já mudança mencionaram, né? da quantidade já era um todo. Sim, se mudasse já a quantidade, a dose, um ajuste, um simples ajuste de dose já poderia, né? Se realmente a origem da planta estiver correta, o preparo estiver correto, só o ajuste da dose já poderia fazer aí uma grande diferença para essa paciente. E aqui, o que a gente tinha notado, Mas né? mesmo nessa forma, Mesmo nessa forma de infusão da planta mais pulverizada, né? Pode ser que ela esteja pulverizando a própria planta. É importante a gente saber isso. Se ela está comprando pulverizada, daí já a questão do controle de qualidade é totalmente diferente. Mas se a gente tem certeza da origem do material, o fato dela pulverizar não é um impeditivo para ela continuar o tratamento. Ela pode só rasurar, ela pode só picotar a folha. Usar a folha inteira é aquilo que eu estava falando com vocês, né? Pelo fato de ser uma coriácea, o ideal seria fazer uma decocção da folha inteira em vez, né? Ou rasurada em vez de infusão. Mas tendo certeza do material, eu não vejo empecilho para usar de forma pulverizada. Não vejo também necessidade e obrigação de fazer isso, com certeza, né? Não tem essa necessidade. Agora, se ela está comprando já pulverizada, aí a gente tem todos outros questionamentos que vão vir em cima da questão do controle de qualidade e certeza da origem do material, do preparo do próprio material, né? Com certeza. Então, mistura, né? E perdas, né? mistura e perdas, né? Uma coisa que a gente podia perguntar, né? Será que ela tem foto? Se ela está, né, relatando isso para a gente, tem foto desse material? Porque ao longo de um período de tempo funcionou esse tratamento e nos últimos 20 dias deixou de funcionar. Então, o que aconteceu nesses 20 e poucos dias que parou de funcionar? Pode ser relacionado ao material, mas pode ser aqui também, né? Aquilo que vocês estavam falando, né? Ligado à medicina chinesa ou não, mas é fato que o estresse ele está diretamente relacionado a dores epigástricas, então vai que ela teve alguma chateação, algum problema familiar, aconteceu alguma coisa nesse período que tenha desencadeado aí uma crise, né, que seja um pouco diferente do que ela vinha apresentando antes. A questão do estilo de vida, né, que a gente já tinha comentado, não adianta realmente não mudar o estilo de vida, continuar ingerindo álcool em excesso, pimenta em excesso. Então, toda essa questão ela tem que ser avaliada também. Se ela não mudou o estilo de vida, pode ser que não seja não tenha nada a ver com o material mesmo, né, com a planta em si. O que mais a gente colocou aqui sobre o fornecedor, né? De onde que ela está conseguindo? Qual a origem desse material? Ela está comprando pronto? Está comprando já pulverizado? Está comprando inteira? Mudou de fornecedor de repente? Então, tudo isso, né? Na época que eu dava aula, eu lembro que teve um aluno que me contou que eles tinham uma mudinha de guaco em casa, num vasinho de planta, e aí todo mundo usava esse guaco que tinha nesse vasinho de planta, lá pelas tantas o guaco passa para lá para cá, morreu, nasceu uma outra coisa no lugar e ninguém se deu conta. Então, eles dizendo, não, eu tenho em casa, mas era aquele vasinho que, na verdade, já não era mais guaco há algum tempo, né? Então, isso acontece às vezes, né? A parte da planta, Sim, eu até trouxe, né, para depois vocês olharem, será que está sendo usado folha mesmo? A gente vê muito, né, assim, principalmente comprar
vou comprar, seja numa farmácia, enfim, seja onde eles conseguem comprar esse material, a gente vê aí muito caso de contaminação de material estranho mesmo, né, que vem misturados para render um pouco mais ali e para que eles possam vender Com aquele peso, certeza. né? E, Então, o e médico a de planta, laboratório, diga, às vezes desculpa, pode falar. às vezes pela forma de secagem e o tempo de armazenagem nessas lojas de grano, né? Às vezes até um cheiro um pouco mofado. Eu já comprei dente de leão com aparência, ok, mas o cheiro estava também não estava legal, né? E essa da mistura é muito comum. Você vai ver uma camomila, vem muito mais, né, dos cabinhos do que da flor. E outras não, já vem com uma outra qualidade. Então, assim, tem muitos detalhes, né? Andréia levantou a mão, Andréia, fala alguma É, coisa? eu queria também colocar, eu estava vendo aqui, fazendo uso de outros medicamentos ou plantas, e aí me lembrei a importância do tempo em que se usa planta, porque na fitoterapia a gente não tem aquela coisa do uso contínuo, né? Tem que saber a quanto, quando ela te falou há 20 dias não está tendo resultado, aí eu teria que ver, eu não sei de cabeça qual é o que está preconizado para o tempo de uso da espinheira santa, mas algumas falam para usar durante 8 semanas, até 8 semanas, outras são mais restritas, né? Eu acho que essa informação é muito importante para a gente na clínica, de saber para cada planta qual é o tempo mais ou menos indicado de uso, porque às vezes o uso do medicamento, mesmo sendo fitoterápico, ele vai mascarando sintomas que pode ter alguma coisa mais séria porque o corpo fala, se tem alguma coisa errada, ele está mostrando que tem alguma coisa que não está bacana. Então, assim, é importante a gente saber há quanto tempo ela está usando aquela planta. Ela pode estar fazendo tudo certo, a planta ser certa, mas tem um tempo indicado para usar, ou uma faixa de tempo, né? E reavaliar, porque o que eu vejo, assim, as pessoas que usam medicamentos de farmácia, que, por exemplo, o omeprazol, eu vi a namorada do meu filho uma vez oferecendo omeprazol para ele. Eu que criei a criança tomando homeopatia, quase dei um pulo para trás. Eu, ui? Então, assim, as pessoas usam omeprazol, sabe? Muito. Tudo é omeprazol. Né? Qualquer medicamento que vai tomar, tem que tomar omeprazol junto, assim. Isso é muito bom para a indústria farmacêutica. Não sei se é bom para a saúde. Com certeza, essa questão do tempo, né? E aí, nós, como farmacêuticos, atendendo essa paciente, às vezes é o caso de encaminhar, né? Para voltar ao médico, voltar a fazer os exames. Às vezes é esse, está usando essa planta há muito tempo, tá? Já excedeu bastante o tempo de uso. Não é para ser um uso crônico, né? Com certeza. Ah, como é que levanta a mãozinha aqui, para eu não colocar minha voz, às vezes, sem perceber que ainda Olha, estão falando? aqui embaixo tem. Você vai Acho que o mais meu é um pouquinho embaixo, quando diferente de você toca vocês. a tela, aparece Ah, mais. Quando você clica mais, aparece a opção, um monte de emojis e aparece no meio assim, levantar a mão. aqui no Não meu, é no diferente. More, só aparece caption, record e reset to default. Esse teu é muito rápido, porque ele fala tudo em inglês. Tem que Mas dar uma ele tem uma ajeitada. mão, ele no meio da tela, Fernanda, tem uma patinha. Quer dizer, você achou mais? Achei o mais. Aí você clica no mais e ele abre uma tela. Essa tela vem um monte de informação. Uma delas lá no meio está escrito assim: levantar a mão. Aí tem uma mãozinha. Tem uma mãozinha. Vixe, Enquanto Vai a Maria rolando. gente, Fernanda procura, não estou eu vou achando, falando aqui. mas eu vou levantar aqui, quando puder Levanta falar. assim, Ramon. A minha câmera está. Olha só, que literatura a gente poderia estar acessando para, se possivelmente existe, né, esse trabalho em relação à indicação de tempo de uso de determinadas plantas que já são reconhecidas, né? Existe isso ou ainda está muito na avaliação do prescritor em relação a
sintomas? Sim, tem no memento, posso falar? Pode. Tem no memento fitoterápico da farmacopeia brasileira, ele está disponível Formulário. online, ele tem o Uhum. formulário fitoterápico da farmacopeia brasileira. Eu uso também, eu não sei se está disponível online, que eu acabei até de consultar para uma amiga. Eu uso muito o formulário da Farmácia da Natureza. A Farmácia da Natureza é a farmácia viva lá de Jardinópolis, do projeto da Terra Aham. de Israel em Ribeirão Preto. Também vai trazendo as doses, até na lei de preparo ele vai dizendo a proporção, no caso de fazer as tinturas, tem bastante literatura solta. O problema do formulário, acho que ele só tem 86 espécies. E o memento tem, esqueci a quantidade, não, acho que o formulário tem 84 espécies e o memento tem, não sei, acho que deve ter umas 50, não me lembro agora de Um cabeça. pouquinho, Bastante, né? Assim, Mas o Memento ele tem bastante informação também, né? Sobre segurança, sobre eficácia, tem várias outras informações também. E sim, ele traz, você vai ver que a forma de preparo varia muito, porque ele está baseado nos experimentos. Então, ele fala, para determinada indicação, qual é a forma que você vai preparar e quanto tempo você vai usar. Depois baixa lá, Fernanda, sim, esse sim, formulário. sim. No caso, dentro da medicina chinesa, a dietoterapia, eu até iniciei uma formação ano passado e tem essa orientação muito em cima da observação, né, mas de usar umas 8 semanas uma planta e procurar estar combinando, porque, por exemplo, você está usando uma planta que refresca, né, o aparelho digestivo da pessoa, que é o caso aqui, mas deve estar sempre trazendo uma outra planta junto para evitar que a pessoa desenvolva um outro quadro, né? Independente de estar mascarando, ela também está criando uma outra questão por um tempo de uso excessivo. Em relação a essa parte de informação, da parte terapêutica, de fitoterapia, os mementos e tal, a minha vivência maior realmente foi de farmácia, né? Com produção, sempre ali se faz alguma orientação, mas ter isso assim mais detalhado é uma coisa que eu vou acessar para poder juntar com, com esse conhecimento aí da dietoterapia chinesa, Sim, porque com aí dá certeza, não em se cima complementa, né? de componentes ativos, né, de uma outra uma visão por um outro lado, né? Mas tá jóia, André, eu vou dar uma procurada. Isso, gente. E aí, só para andar mais um pouquinho aqui, essa discussão tá maravilhosa, mas aí eu pergunto para vocês assim, e se a gente pedisse para essa paciente mostrar para a gente uma foto? Aí eu já aviso para vocês que essas fotos não são fotos reais, esse é o caso clínico que não é real, né? Isso aqui é de um curso do professor Fábio Carmona que ele pede para os alunos levarem material vegetal de diferentes origens para fazer análise de controle de qualidade, né? Então, suponha que a paciente tenha entregue essas fotos da planta dela, dizendo que antes, quando estava fazendo o efeito, essa foto aqui antiga, né? A foto que as folhinhas estão mais verdinhas, enfim. E agora a planta que ela tem, que não está mais fazendo efeito, seja essa a da direita, né? Mais acinzentada, né? O que que vocês diriam disso? Não é a Sim. mesma espécie. Ou também um processo de secagem inadequado, né? Processo de Essa daqui secagem está inadequado. cinza, né? Aparece a foto em preto e branco. Parece que a foto é em preto e branco. Pode ser secagem, pode ser armazenagem, também não foi feita corretamente, né? É, Mas é realmente como, alguma coisa aí aconteceu, e em termos de qualidade, se a gente pensar que só em termos de perda de clorofila, já é um absurdo, perdemos muita clorofila, sem falar no restante da composição química dessa folha, né? E aí ela ainda mandou assim, ó, antes eu tinha esses pedaços aqui, em que vocês podem ver que tem ali no cantinho esquerdo, tem um cabinho, né? Seria aqui aqueles 2% da farmacopeia, bem calculadinho, que é permitido de material estranho.
E agora, tendo separado o material, né, a gente pode ver a quantidade de galhos, de cabinhos que a gente tem junto com a folha. Então, pesando, daí quase 50% de material estranho nesse produto. Também poderia Já estar aconteceu isso infectando. comigo. Oi? E às vezes dá mais de 50%, porque esse fragmento, ele é mais pesado, né? Esse daqui da Exato. direita, que é o material linhoso, né? Que tem mais fibroso, porque é do caule. E aí, uma outra coisa que vocês já comentaram também, né, é sobre a questão de falsificação. Então, a gente encontra muito frequentemente, no comércio, folhas sendo vendidas como sendo espinheira santa e que, na verdade, não são. Não me lembro quem foi que, inclusive, mencionou o caso da sorócia, que Eu, foi a Andréia? Pois é. foi, porque é Então, clássico. Já fiz muito curso de fito, então a gente acaba decorando. A professora Mara Zélia falava muito da sorócia, ela era uma professora lá da Bahia, que a gente perdeu ano passado, e é da pessoal da farmacognosia, né? É o carro forte deles, né? E a sorócia a gente encontra muito aqui, vendendo aqui no Rio de Janeiro, no Mercadão de Madureira. Quando alguém diz que comprou em algum lugar a aspiração, eu já fico assustada. Eu prefiro, nesse caso da aspiração, eu acho que até prefiro a cápsula de estado seco, segurança. sim, com certeza, né? São muitos os casos. E aí, para quem não conhece, né, o que que seria a sorócia, então, aqui na foto da esquerda, a gente tem a maitenus, né, que é um arbusto. Para que ela chegue a produzir uma massa que seja aproveitável, são vários anos, né, que a planta precisa ter. E, em contrapartida, a sorócia é uma árvore que produz realmente muita massa, ela tem uma certa semelhança da folha com relação a maitenus, mas que não é a mesma planta nem de longe, não teria a mesma indicação, mas a gente vê muitos esses casos. Uma outra planta que a gente vê muito também é a Ilex aquifolium, né, o azevinho, também muito parecido com a espinheira santa, né? Inclusive os frutos são parecidos, mas o azevinho é tóxico, ainda tem esse problema. Para quem vai e encontrou uma plantinha no campo, enfim, em algum lugar atrás de casa, no quintal, e acha que é a espinheira santa e começa a fazer uso, tem também esse risco, né, da questão de falsificação, mas já voltado para uma questão de segurança, né? Então, tem esses casos. Certo, gente? Então, sobre esse caso, eu acho que era isso que a gente tinha para falar. Não sei se vocês queiram fazer mais alguma colocação. A gente já são 9h20, ou a gente pode ir para o próximo caso? Temos? Eu queria dar uma proposta. Acaba o caso clínico e acaba a aula de hoje, é isso? Isso, hoje é só os casos clínicos, os encontros. Assim, eu já passei todas as apostilas porque eu estou preparando material para dar um curso, então já estou antecipando aqui os estudos. Mas eu acho que a gente poderia trocar, não sei, eu vou ver se eu entro nesse grupo de WhatsApp, colocar lá o material, que eu acho que é bacana, eu consigo colocar no grupo o evento e o formulário, mas para a gente discutir um pouquinho sobre a questão da dose, já que é um medicamento tão popular, ele está na Rename, né? Eu acho Sim, que a gente deveria produzir mais, porque o curso de 90 horas me parece que está muito corrido e a gente poderia sim, com aproveitar mais. certeza. E acredito Teríamos, também que seria bom se a gente continuasse com outros casos clínicos em outra instância e que a gente não perdesse essa oportunidade de ficar trocando e tirando dúvidas, sabe, sobre as plantas. Eu acho que isso pode ser muito bom para a nossa vida profissional. com certeza, e o objetivo também do networking que eu estava falando no início é esse, né? A gente ter aqui mais colegas interessados no mesmo assunto, fizemos a mesma formação, para que a gente possa trocar experiência também nesse sentido, né? Dentro de sala de aula e fora da sala de aula, com certeza. Então, vamos passar para o nosso próximo caso clínico. Esse aqui já é uma outra planta, um outro caso. É o paciente CJ, masculino, 62 anos,
que relata dores articulares e foi orientado a utilizar açafrão da terra, cúrcuma longa, 350 miligramas, 2 vezes ao dia, equivalente aí a 1 colher de café cheia. O paciente relatou que teve resultado satisfatório após 2 meses de tratamento e que tem acesso à planta fresca. O material está plantado na chácara da família e ele solicita, então, ao farmacêutico, vocês, orientação de como preparar esse material. Porque o material vai ser colhido essa semana e vai ser armazenado de maneira segura por todo o ano. E aí, gente, o que a gente pode aqui, né? Isso aqui é um caso diferente, não tem nada de errado com o paciente, ele não está vindo com queixas clínicas, ele está vindo com solicitação de como que eu faço o preparo, como que eu faço toda a questão para preparar esse material para usar durante o ano, sendo a cúrcuma. Mas no Que caso vocês- Fala, Fernanda. no caso ele já chegou a usar esse que está na propriedade dele, nessa prescrição, teve resultado após 2 meses, mas aí como ele fez? Como ele chegou a fazer, por exemplo, a chegar a essa quantidade, ou pulverizar alguma coisa? Acho que seria uma coisa Aqui, assim, importante, não né? tem esse dado, né? Mas vamos supor que ele foi orientado a utilizar. Suponha que ele tenha passado por um prescritor que tenha indicado a quantidade de 350 miligramas 2 vezes ao dia, que não tenha sido ele que tenha buscado. Foi uma orientação que ele recebeu, tá? Mas aí como Diga, ele André. fez para chegar a essa quantidade? A Quer gente dizer, tem que achar como que essa. ele pesou essa quantidade? Não, ele, no caso, deve ter usado pela colher, né? Mas como ele Isso. manuseou a planta? Como ele tem feito o preparo até então, né? Isso. Pode ser uma. Como tem feito o preparo até então. Que ele está perguntando como ele deve preparar daqui para frente, sabendo que tem a planta na chácara da família. Mas sim, como que tem usado até então? Diga, Andréia. Bom, duas coisas. Uma é consideração em relação à planta fresca e à planta seca. As dosagens vão mudar um pouco, porque a planta seca tem menos, tira água, aí ela concentra. Então, a dosagem da planta seca deve ser um pouco menor. Eu entendi que ele usou 350 miligramas de planta fresca, né? A forma de secagem da planta, ela precisa ser higienizada para ser, vai fazer uma eu vejo muita gente, as bruxinhas lá do interior fazendo essa cúrcuma e elas secam assim, né? Lavam porque ela é uma raiz, né? Não sei se é rizoma, raiz, é a parte botânica que dá, mas ela está lá no meio da terra, você tem que limpar, higienizar e cortar ela em fração. Eu não vejo necessidade de descascar se ela for bem higienizada, mas há que se ver se é recomendado na literatura tirar a casca ou não, porque a casca dela é uma casca bem fininha, mas tudo bem, pode descascar, cortar em fragmentos pequenos, porque você facilita a secagem, você aumenta a superfície de contato. A gente não vai ralar, né? Mas pode cortar em pedaços pequenos para secar, colocar em bandejas que tenha uma ventilação. A gente usa umas telas de tipo uma tela fininha, igual de mosquiteiro, mas é uma tela firme. Colocar em quantidades que não sejam muito grossas para que evapore e não mofe durante a secagem. Elas podem ser acondicionadas em estufas, em salas fechadas, deixando secar, protegida da poeira, de insetos e da incidência de luz solar direta. Se tiver uma estufa de secagem até 45 graus, que é a temperatura ideal para secagem de plantas, é de 45 graus, aí depois que aquele material está seco, aí ele pode levar para o processador. Se ele tiver um ruim, ele pode transformar em pó, e aí para fazer depois essa dosagem, né, que aí faz aquele shotzinho, né, e aí eu recomendo sempre de associar com um pouquinho da pimenta preta, porque ela favorece a absorção, o ativo anti-inflamatório da cúrcuma,
E ela pode triturar Na também peperinho. no liquidificador, né? Dá. Agora, posso falar? Enquanto eu não acho a mãozinha aqui. Pode falar. Pode. Eu não entendi que ele estava usando a planta fresca, porque ele está dizendo aqui embaixo, diz que ele tem acesso à planta fresca, como se fosse uma coisa diferente daquilo que ele tinha usado. E outra Sim, coisa pode ser. ele tem material, mas ele, como é que seria o reconhecimento dessa planta ser de fato o açafrão da terra? Também seria importante? Exato. Sim. Com certeza. Ele está relatando que ele tem plantado e tal, que ele quer saber como faz, mas naturalmente teria que estar tendo orientação do profissional, né? A Sim, é cúrcuma porque ele tem essa planta essencial, ele fresca, é um né? Que ele... alimento, né? Não é mais É, fácil Isso. de explicar, porque a gente compra comida, né? Você compra na feira, né? Mas hoje tem o Plantinet, eu fiz um curso do Telesaúde de Santa Catarina, eles divulgaram um aplicativo que você coloca no celular, que é melhor que o do Google, e é o Plantinet. E aí você bota para identificar a planta. Eu saí de férias e saí tentando identificar a planta pelo mundo inteiro. E aí ele confirma, mas a gente sempre recomenda, no caso da pessoa cultivar, eu fazer identificação botânica, porque do jeito que é a cúrcuma, poderia ser o guaco. E a gente teve problemas com projetos financiados pelo Ministério da Saúde, que fazia uso do guaco, não, quando dosar não tinha o ativo, né? Então, assim, não basta só ser a planta, né? Ela também tem que produzir o ativo. Exatamente. Não basta também se a identificação botânica correta, ela tem que estar produzindo ativo. Ainda mais nesse caso, né, que o paciente ele está aqui indicando que o objetivo dele é fazer essa colheita, essa coleta e armazenar o material para ser utilizado durante o ano inteiro. Então, o risco do material que realmente esteja fora dos padrões de qualidade é grande e vai ser por todo o ano, né, que vai utilizar. Olha, engraçado, né? Eu trabalhei alguns anos na vigilância. Eu não vejo tanto risco assim quando é uma fabricação tipo caseira por agricultores, né? Porque parece uma agricultura familiar isso, né? E eu compro produtos de agricultura familiar, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem feiras orgânicas e a cúrcuma deles com muita segurança, né? Mas assim, Desde a que gente seja correta, né? não, assim, a gente orientando o uso, porque a gente precisa pensar na viabilidade. E ele provavelmente vai fazer para ele e vai comercializar. Isso é possível, isso é viável, isso é uma fabricação familiar, né? Com relação à estrutura, né? Eu tenho uma colega que ela é farmacêutica da Fiocruz e faz controle de qualidade, faz análise de plantas. Ela comprou na Casa de Pedro, aquele pozinho, analisou e então, assim, é uma planta que tem uma segurança de uso maior, né? E precisa, obviamente, estar bem seca. O grande vilão dessas plantas todas é o fungo, né? Então, ela tem que estar bem seca para poder garantir a conservação. E depois de fazer tudo isso que eu falei, ela tem que, obviamente, ser armazenada, protegida da luz, do calor, e ser acondicionada em recipientes que não deixam entrar a umidade. Porque quando está seca também ela vai absorver a umidade com mais facilidade. E acho que um ano é um Sim, tempo bom para armazenamento desse tipo de planta, até um ano, parece tranquilo. com certeza, não, exatamente, a gente não cabe a gente ficar questionando a preparação caseira e o uso caseiro, cabe a nós, como farmacêuticos, orientar para que o uso seja correto, né, para que tenha maior segurança no preparo, no uso do produto, com certeza. Mais alguma coisa, Adriana, que você queria falar? Não, não, contemplado pela fala das meninas aí, mas é isso mesmo do que ela falou, né? O que a gente vê muito também aqui no território quilombola é congelamento, né? Então também tem a parte da gente colocar na geladeira, aqui o pessoal aqui no quilombo também tem as partes das agriculturas familiares e as feiras também dentro aqui de Garanhuns,
que quando eles não conseguem fazer a venda ou tá na véspera da colheita mesmo, para na outra semana vender, a gente também tem esse armazenamento em freezers dentro dos quilombos aqui, para levar para lá e manter também a qualidade, né? Então, tipo, a gente vê o milho mesmo aqui, o pessoal faz esse uso dos freezer, o próprio coentro, às vezes quando sobra da feira, para depois fazer a pulverização também, para ter o temperinho, né? Do coentro e fazer os outros, né? Os blends, né? De temperos mesmo, né? Como o famoso pega-marido, o Edu Guedes. Então, eles congelam para depois eles fazer todo o tratamento de novo, moer e poder fazer a venda da feira quando eles não têm esse excesso que sobra quando volta. Então, estou contemplado também que foi falado aí das etapas, mas também tem esse processo também de congelamento como uma forma também de a gente conservar parte desses aqui, né? Eu não sei se cabe para a raiz da cúrcuma, né? Porque a gente já faz aqui no território para macaxeira, mas aí já para aquela venda já mais especializada, não levar com casca, né? Descascado e tal. Mas a cúrcuma, eu não sei se ainda se mantém as propriedades dela se a gente fazer o congelamento da mesma. Sim, muito bem mencionado, né? Muita gente faz isso, o congelamento disso, ainda mais num caso desse de que quer utilizar por um longo período de tempo, né? Seria dentro de um contexto de uma agricultura familiar, realmente o congelamento acontece com frequência, né? Bom, daqui o que eu tinha colocado, eu acho que vocês mencionaram já quase tudo também. A origem dessa espécie é muito importante saber, porque ele diz que ele tem acesso à planta fresca dentro da chácara dele, mas como que ele sabe, né? Quem fez a identificação botânica dessa planta? Uma coisa que a gente vê muito, não sei se vocês já viram, né? Existem algumas espécies que elas se parecem muito, mas a gente consegue fazer identificação pela flor. Então, qual que é a cor da flor dessa planta que você tem? Você tem foto dessa planta para a gente poder, né, pelo menos dar uma olhada? Por que que eles, não sei se vocês repararam, né? Ele falou assim: vamos colher agora, essa semana, para poder armazenar o resto do ano. Por que que vai colher exatamente nesse momento? Por que que não vai colher ao longo do ano? Por que que tem que ser agora? Que são os cuidados essenciais que ele tem que ter, né, com relação a todo o preparo, André? E discorreu basicamente todos os passos de preparação, de secagem, de coleta, de limpeza, de armazenamento. Então, quais são os cuidados essenciais que a gente tem que ter? E aí aqui eu falo de novo, né, para vocês, jogando essa pergunta do extrato purificado e da questão do extrato padronizado, né? A gente sempre fica nessa dúvida. Ele tem acesso à planta fresca. E aí, seria um caso, por exemplo, da gente ficar mencionando extrato seco, comprimido, cápsula para ele? Será Não, que seria o tipo, não. né? Não, de jeito nenhum. Eu acho até um contrassenso, assim, sugerir. Tem plantas que realmente tem que ser um extrato seco padronizado. É o caso, por exemplo, do ginkgo biloba. Ginkgo biloba tem que ser extrato seco. A folha de ginkgo biloba não faz nem casquinha. Sim. Não é o caso da cúrcuma, porque ela in natura, ela tem atividade. Ela seca, se mantém atividade. Então, por que fazer o extrato seco? Por que que eu vou aumentar o custo desse medicamento, né? Eu não recomendaria, não. Acho que o extrato Sim, seco padronizado é para fazer pesquisa. Sim, eu botei aqui justamente para contrapor com o caso anterior, que a gente tinha uma paciente que ela estava usando uma planta, visivelmente que não era a planta correta, que de repente seria o caso de conversar com essa paciente e ver, será que ela tem acesso, principalmente sendo a espinheira santa, que a gente sabe que tem muita falsificação, muita coisa, seria de repente o caso de se conversar sobre uma apresentação que fosse industrializada, um produto industrializado. Esse caso aqui da cúrcuma, não seria um caso tão pertinente, né? Realmente, ainda mais uma O pessoa caso que tem dela, esse acesso. o caso dela era mais arrastado também, né? E tem a questão da subdose, né? Que também era grande. É, eu vou fazer uma pergunta em relação a essa coisa da agricultura familiar, no nosso papel em relação a esse saber popular, a nível de troca. Ou, por exemplo, não, isso já é usado, eles conhecem e ok, mas a gente também, estando numa função de atendimento, por exemplo, numa unidade básica e tal,
seria o caso de uma troca, né? E não de acatar aquilo como uma coisa válida que eles já fazem há um tempo, mas que a gente não tem conhecimento de como é, como que seria isso? Fui clara ou confundi aqui na pergunta? Acho que foi claro, sim. Se for, né, pelo que eu entendi, como que seria essa troca de uma agricultura familiar para que ele produza e, enfim, compartilhe desse produto que ele está tendo acesso, não é isso? Foi isso a pergunta? Entendi corretamente? A pergunta troca a nível do conhecimento, né? Porque isso é para agregar mesmo. Qualquer trabalho que vá ser feito visando usar aquilo que se tem acesso, a gente precisa saber o que fundamentação que eles têm. Ah, é uma experiência longa, mas quem é essa pessoa? Se a pessoa está chegando pela primeira vez, a gente não sabe se é alguém que tem uma vivência de, de plantio, né? Uma sabedoria popular já sedimentada na região. Isso que eu quis dizer. Que a gente tem que entrar sempre com a nossa contribuição também, né? Ouvir, né? Observar o conteúdo que a pessoa está trazendo e, quem sabe, acrescentar alguma coisa, né? Fernanda, eu vou te falar do meu lugar de educadora popular e que fiz um curso com a ACS. Começamos na pandemia e a gente fez 7 turmas, sendo as últimas 2 turmas presenciais, e o curso agora já está até saindo do Rio de Janeiro, que é de educação popular com enfoque em plantas medicinais. A Sim, gente, obviamente, tem esse espaço de troca, mas eu acho que é acolher e dar bastante liberdade, e isso tem que ser para todos os profissionais prescritores, né, da clínica, principalmente os médicos, para que quem faz o uso da planta tenha segurança para dizer que usa e não se sentir intimidado, não se sentir com vergonha ou achando que está fazendo alguma coisa errada, porque muitas vezes o paciente faz uso da planta, do chá, e, entre outras formas de preparo, e ele omite essa informação do médico ou do prescritor, e aí aquilo acaba se sobrepondo com, por exemplo, é muito clássico, né, os hipoglicemiantes. A pessoa já está usando um monte de hipoglicemiante natural, e aí ele vai dar uma glicemia, daí ele já, entendeu? E aí aquilo acaba se somando. Então, assim, claro. eu acho que a gente tem que ter essa escuta, mas entender também que antes do SUS chegar, antes de você chegar, ele já estava dando conta da saúde. E quem trabalha com comunidade tradicional, comunidade indígena, comunidade quilombola, comunidade ribeirinha, essas pessoas, elas têm o seu fazer, do seu cuidado em saúde. Então, assim, eu acho que a gente tem que escutar. Quando é uma coisa muito, obviamente que a gente tem que investigar muito. Por exemplo, as pessoas que fazem uso interno de Confrei. Então, assim, você tem que fazer algumas, às vezes, algumas interposições no sentido de alertar, porque pode estar aparecendo sintomas, por exemplo, hepáticos naquela família, que está fazendo uso concomitante de ingerindo freio, por exemplo. Então, acho que tem que ser uma abordagem muito cuidadosa, mas a gente sair desse lugar de que nós temos o conhecimento e que a gente vai intervir, e mostrar que quando a gente está atendendo, a gente vai acolher, vai ter escuta pelo que ele está usando, e procurar saber, sempre esmiuçar com essas perguntas, tanto foi para Maitenos como para agora para Cúrcuma Longa, de como é que está sendo o preparo, como é que está sendo o armazenamento. Eu acho que a gente pode entrar muito mais por aí. Agora, o que eu vejo também é que a gente tem que estudar muito mais, porque ele vai trazer para você, por exemplo, uma canela de velho que não tem formulário nenhum e que ele está usando para fazer tintura, chá, de uso interno, né? E está usando direto para poder populares dele, por exemplo. E aí você faz o quê se você não tem informação? Acho que a gente tem que fazer aquele negócio, ó, vou anotar e vou estudar e vou procurar saber mais, mas assim, está sempre aberto para ouvir o que essa pessoa tem para trazer para a gente dentro do consultório, o que ela está usando. Sim, mas a minha abordagem foi para compreender como isso, mas não foi no sentido de que é importante que a gente precisa se impor, não foi isso, não. Eu quis colocar
que a gente tem que ouvir para perceber que conhecimento está sendo trazido e, se for o caso, enriquecer, né, e colocar mais dados ali que possa estar contribuindo com o tratamento, né? Sim, com Eu acho que certeza. a Ainda mais em anamnese, no caso. caso de uma educação popular, que você vai estar acolhendo as informações trazidas por esse paciente, é uma anamnese mais complexa, que a gente tem que ter um trato para fazer essa investigação dentro da consulta, né? Com certeza, Sim, com certeza. Nem sim, sempre tem tempo, né? Tem espaço, nem sempre. um acolhimento, né? Porque eles trazem já um costume, né? Uma sabedoria também. Dá para simplesmente descartar a sabedoria. Essa questão é muito importante mesmo. E Não. eles vão trazer, às vezes, eles trazem coisas que a gente não sabia, né? De conhecimento que a gente aprende com eles também. Bom, e aí, então, só para falar um pouquinho da questão da espécie que eu tinha falado para vocês, né? Então, exemplificando, a cúrcuma longa, ela é semelhante à cúrcuma azeduária, com a diferença de coloração da flor, e a gente vê que também a folha ela tem uma linha com uma coloração um pouco mais escura, mais arroxeada. Então, são plantas diferentes, que, inclusive, se a gente for pensar em termos de caracteres organolépticos, né, a cúrcuma longa, ela tem aquele aroma mais terroso, aquela coloração laranja, enquanto a azeduária já é mais acinzentado, o aroma já é mais canforado, então tem como a gente identificar também algumas diferenças dessas espécies. E acontece confusão dessas duas, tá? Então é importante pedir, por exemplo, para esse paciente, em termos de origem, um mínimo de informação seria uma foto desse tipo, né? E aí a questão que eu tinha falado sobre o momento, né? Por que ele estava querendo colher essa semana, supondo que seja aí agosto, e que ele queria fazer essa colheita nesse momento. Então, existem artigos publicados sobre a questão do teor de curcumina e qualidade do produto com relação ao período do ano. Então, esse artigo aqui é da Índia, mas, né, se a gente fosse transpor isso aqui para o Brasil, o que é que eles identificaram? Suponha que agosto seria essa imagem que a gente estaria vendo aqui, que a planta, ela realmente, praticamente, você diz que ela morreu, né? Não existe mais nenhuma parte verde, e para um leigo diria que essa planta ela morreu. Mas o que que aconteceu? Nesse estudo eles provaram que essa época de senescência, durante a senescência, que para a Índia seria mais ou menos em março, para a gente seria, né, ainda mais aqui em Brasília, o período de seca que a gente está passando aqui agora, seria mais ou menos esse período do ano. É o período com maior teor de curcumina. Então, estaria relacionado essa preocupação dele em que eu vou fazer essa colheita agora, essa semana, semana que vem, nesse período, e eu preciso de alguma informação? Sim, estaria relacionado, tá? Que seria correspondente ao período de senescência da planta, e aí pode ser advindo de um conhecimento popular que ele está trazendo isso, né? Não necessariamente esse artigo da Índia ou artigos referentes à composição química dessa planta, tá? Então, sim, tem relação. Isso aqui era um videozinho que eu não consegui fazer funcionar de forma nenhuma para vocês, mas está relacionado àquilo que a Andrea falou, né? Como é que o pessoal faz na farmácia viva a questão da higienização? Eles usam aquele VAP, né? Aquele lavagem por pressão, para evitar o uso de escova. Então, poderia também dar essa indicação para ele em questão da lavagem, não necessariamente usar escova para você tirar a parte daquele material, da sujidade ali do material, porque você vai estar agredindo ao mesmo tempo os rizomas. Então, o que que eles indicam? Na ausência desse de limpeza de pressão, de um VAP desses, pode ser também aquele bico de mangueira ligado no forte, né? Esses bicos aí são fáceis de achar, que aí você consegue tirar toda essa sujeira antes do preparo, que seria laminar esse material ainda fresco, fazer chips mesmo, né, bem fininhos. Por quê? Porque uma vez que esse material ele endurece, gente, nada consegue quebrar. Não é moinho, não é liquidificador, nada vai conseguir pulverizar esse material. Ele fica realmente muito difícil de trabalhar.
Então, o ideal é, antes da secagem, fazer esse corte em chips, em lâminas finas, para depois passar ele para uma estufa caseira, que pode ser uma estufa caseira, cobrir esse material, deixar aí secando, e em questão de 5, 6 dias ele já vai estar mais ou menos seco, 10 dias ele já está bem, ainda mais se for aqui em Brasília nessa época, ele seca rapidinho. E aí, sim, depois dá para pulverizar. Tem que ser, se não tiver um moinho de facas, não tiver nada que seja apropriado, pode tentar fazer no liquidificador, mas assim, tem que ser um liquidificador muito bom, muito potente, e sabendo que depois não vai usar para mais nada, né? Porque o laranja da cúrcuma vai permanecer e o cheiro também, né, é difícil de tirar. Então, tem que ser aí um liquidificador muito potente. E aí, em termos de conservação, né, quanto tempo, alguém de vocês comentou, a curcumina, ela não é volátil. Existem componentes voláteis na cúrcuma, mas a curcumina em si não é tão volátil. Então, daria aí para fazer um armazenamento de até 3 anos, se ela tivesse nesse formato, e aí, se for pulverizado, uns 6 meses, né? Dá para armazenar esse produto. Então, seria mais ou menos isso. Isso aqui é uma foto da Valéria Conde, em que ela mostra, por exemplo, isso aqui é uma preparação caseira. Então, pulverizou, armazenou no vidro, coloca ali um papel alumínio, proteção contra a luz, e está pronto, uma preparação caseira, certo? Então, não é algo que a gente não encontra com relação à cúrcuma. Mais alguma coisa Beleza. que vocês queiram falar desse? Se não, falar rapidinho do caso clínico 3, que já são 10 para as 10. Esse aqui é um caso que a gente vai passar realmente bem rápido, é um caso mais simples, ainda mais vocês que têm bastante experiência com essa área. Então, esse aqui é o caso da paciente TC, feminino, 51 anos, que procura o serviço de saúde com sinais de dermatite, que apareceram na sequência ao uso de gel de babosa, que ela fez uma preparação caseira. Ela relata ter tido um antebraço queimado no acidente doméstico, preparou o gel e utilizou 3 vezes ao dia. Está aqui uma foto ilustrativa do que seria, o que aconteceu com essa dermatite que apareceu nessa paciente. O que vocês Bom, sugerem que aconteceu? aí, já está com a mãozinha ali, André. Pode falar, André. Pode falar, Fernanda, depois eu falo. Não, a questão do manuseio da babosa, né? Por causa da Por causa da aloína, né? Não sei. aloína, teria que estar levantando isso. Era só isso. A babosa é maravilhosa porque ela tem uma mucilagem que tem uma propriedade realmente protetora da pele, só que ela não é, ela é uma usina, toda planta, né? Ela tem mais de uma substância, e aquela substância amarelinha perto da casca, que é rica em aloína, ela que tem uma ação, por exemplo, laxativa, né? Porque ela é rica em compostos antraquinônicos, e ela irrita a pele. Então, o que aconteceu deve ter sido o uso inadequado. Em vez de coletar da babosa só o gelzinho para aplicar na pele, deve ter aplicado com casca e tudo, e aí a aloína irritou a pele da pessoa. Eu acho que foi isso. Mas Então, eu posso tirando, no caso, tem que deixar escorrer e depois tirar a casca, né? Você Isso. Acho pode que o Adriano está com a descascar mãozinha ela levantada e também. tirar, ou você pode botar, tirou a folha da babosa, coloca dentro de um copo com água e essa coisa amarelinha vai saindo Isso, na água, ele vai descendo. A gente aprende a fazer isso, na ginecologia natural para poder fazer o óvulo de babosa. Fala aí, sim. Adriana. Diga, Ah, Adriano. tá certo. Além dessas características, né, que já foram ditas mesmo da babosa, a gente também tem esse uso excessivo que ela está fazendo, né, 3 vezes por dia. Eu acho uma quantidade razoável, né? Mas muita gente acha que é excessivo. Diz que no máximo 2 vezes, assim, na crença popular aqui, que eu escuto muito, até 2 vezes no dia da utilização da babosa nas queimaduras. Aqui ela passou um pouco, mas acredito que não deva ser isso. Mas também parece estar com a manchinha ainda mais de queimadura, né? E também tem
o fator de exposição ao sol, que também pode causar manchas, como a gente tem, né, do citricidade do limão, da laranja. Então, a babosa também tem isso, contato com o sol, direto ao sol, exposto ao sol, também causa essas manchas, além da irritabilidade que está aqui, né? Então, causar manchas como fosse uma outra queimadura em cima dessa queimadura que ela já relata ter tido aqui, pode ser também esse contato do uso 3 vezes ao dia e estar exposto ao sol, essa parte que ela fez o uso, né, a administração do produto, né, desse gel caseiro. Então, são um dos relatos que a gente também deve ficar atento quando o paciente trazer esses relatos, que alguns das outras plantas, ungüentos, maceração, e os sumos também tem esse, né, da gente relatar ao paciente não ficar exposto ao sol, usar mais à noite, ou não sair de casa, usar uma proteção, né, tipo uma camisa UV ou de barreira, né, camisa mais longa, para a gente estar protegendo essa área, que a gente fizer uso desses géis de preparo caseiro, até mesmo da farmacopeico mesmo, né, que eles têm essas indicações, né, não ser exposto só ao local de aplicação. E agora me ocorreu Ótimo. também que ela não fez alergia à própria babosa. Tem casos de reações alérgicas à planta também. De reação alérgica à planta também, com certeza. Bom, como a gente está com o horário aqui faltando 5 minutos, gente, eu vou passar que isso aqui era um caso mais simples mesmo, né? Então não tem muito, vamos dizer assim, segredo do que será que está acontecendo, mas cabe que a gente se pergunte também, principalmente por conta da babosa, a origem do material, se ela está realmente usando aloe vera, qual que é esse material que ela está utilizando, de preferência se ela tiver uma foto tanto do material quanto do próprio gel que ela produziu, para que a gente possa avaliar como que foi feito esse preparo e não só o preparo como o manuseio, porque de nada adianta eu deixei escorrer o exudato, enfim, mas o manuseio no momento do preparo não foi adequado e ela acabou entrando em contato de qualquer forma, né? Pode ser que a preparação esteja ruim, mas o manuseio também. Então, isso aí foi o que vocês falaram, né? A aloína, que é uma antraquinona, que ela tem toda uma questão de agir no intestino, né, promovendo a entrada de água no lúmen, e isso aqui não é o que a gente está querendo nesse momento. A aloína, ela é irritante para a pele, então a aloína é bem provável que tenha sido o que causou essa dermatite nessa paciente. O que é necessário para o gel de babosa seria o parênquima mucilagenoso, que é isso sim, daí tem uma atividade anti-inflamatória. E daí, como que é feito esse preparo, né? Primeiro teria que ser feita uma lavagem dessa planta, né? Uma lavagem com hipoclorito, deixar escorrer esse exudato, depois fazer o corte e realmente retirar só o mucilagem da planta. Então, não adianta ela ter feito o preparo de forma correta e manusear de forma incorreta. Mas suponha que ela tenha colocado aqui para vocês uma foto do gel que ela fez, olha só esse potinho. O potinho está cheio de casca dentro, né? Então, simplesmente colocou, picotou a casca da babosa e colocou ali dentro do potinho. Então, realmente pode ter sido um preparo totalmente incorreto dessa planta, né? Isso aqui era um caso bem mais simples, gente, realmente. Além da forma de uso, aquilo que o Adriano falou, né? Da frequência. Além da forma de uso, da frequência. Então, a gente tem que ver, né? Imagina, se ela estiver passando numa forma de uso já de um produto preparado de forma correta, já estaria excessivo. Num produto que está preparado de forma incorreta, realmente a dermatite não tem como não acontecer nesse caso, Verdade. certo? Gente, por hoje eram só esses 3 casos que eu queria contar com Ótimo. vocês. Foi uma discussão maravilhosa, adorei conhecer vocês. E é Eu interessante ver como também. que realmente as experiências elas se complementam, né? É bem interessante. Obrigada, pessoal, pela participação. Vocês têm mais alguma dúvida com relação à dinâmica dos trabalhos, ao curso? Tem uns minutinhos mais, se vocês quiserem. Agora eu compreendo, eu não sabia como ia ser o encontro, né? Mas bem legal, porque fica dinâmico, né? Sim, esse é o objetivo. Senão a gente está muito cansado, esse horário, a gente nem consegue render. Mas o objetivo é esse, a gente está querendo trazer para vocês casos que a gente possa interagir mesmo, realmente serem bem produtivos. Eu já baixei aqui os mementos, tanto de Jardinópolis quanto outro, que eu tenho
tinha o formulário, né? Mas, mas aí já tem mais esse material também. Ótimo. E aí, quem não entrou no grupo do WhatsApp, entra. Quem não deu uma olhadinha no fórum, eu vou postar mais no fórum do que no grupo do WhatsApp informações, os arquivos. Então, esses casos clínicos, eles estão lá já no fórum, por exemplo, e eu vou continuar postando lá. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha sempre e contribuir, né? Porque terão colegas, vocês com essa discussão riquíssima que a gente teve, certamente terão outros colegas que vão assistir essa aula depois, vão ter dúvidas, postem lá no fórum e a gente continua a discussão por lá, e como vocês sugeriram, né, também fora de sala de aula, a gente vai mantendo esse networking que a gente está fazendo. Então, no caso, lá no fórum, a gente pode estar colocando, assim, eles podem colocar dúvida técnica, a gente também, e essa troca se estender, é isso? Sim, e esse é o objetivo da gente contribuir, né? Porque acaba que sendo um curso online, a forma que a gente vai ter de se comunicar vai ser essa mais, né? Além dos encontros, que são só 3. Mas a gente, sim, a ideia é essa mesmo. Joia. E tem 800 inscritos, né? São 800 alunos, sim. É muita gente. Então, é bem enriquecedor. Obrigada, Daniela. Eu vou tentar entrar no WhatsApp. Eu vou olhar o fórum que ainda não tinha entrado. Aí eu vou ver se eu consigo entrar no WhatsApp. Qualquer coisa eu te peço ajuda. Qualquer coisa, grita É aí. simples. Obrigada pela Tranquilo. participação, pessoal. Obrigada Gostei por muito Tchau. de sempre conhecer bom você, conhecê-los. Adriano. Também gostei. Fernanda, beijo. Um prazer conhecer vocês. Até os Tá, pequenos igualmente. Marcos está ali, ó. É, Até o próximo Obrigado. encontro, pessoal. Aí eu vou achar a tchau. mãozinha, tá, nesse intervalo. Isso. Tchau, André. Tchau. Boa Boa noite. noite, pessoal. Boa noite.